Nós somos um povo privilegiado e hoje essas irmãs que estão aqui fizeram uma escolha. Fizeram uma escolha de estar aqui e ouvir da palavra do Senhor. E eu sempre também falo muito isso, que é diante do Senhor com temor e tremor, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é mais penetrante, ela é eficaz mais do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai e penetra no coração. Então a responsabilidade é com a palavra do Senhor. E Deus é sempre fiel à sua palavra. Então nós fizemos essa escolha. Então nós vamos caminhar pela palavra e nós vamos ver que Deus nos dá as escolhas do começo da palavra até o fim. Então, nós, nessa tarde, fizemos uma boa escolha, estar aqui ouvindo da palavra dele. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pelas irmãs e que o Espírito Santo do Senhor nos convença, nos conduza nessa tarde. Pai querido, nós louvamos o teu nome, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez falarmos do Senhor. De mais uma vez podermos ouvir da tua voz, mais uma vez louvarmos o teu santo nome, de mais uma vez estarmos juntas em comunhão. Obrigado, Pai, por cada irmão. Fala no coração, se revele, conquista-nos a ti mesmo. Carecemos ouvir da tua voz. Fala conosco, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Como a irmã Vilma também já colocou no início, e quando o pastor Cláudio pediu que nós tivéssemos um tema, e nós somos diante do Senhor, é sempre diante do Senhor, porque o Senhor ele tem compromisso com a palavra, e ele fala em Jeremias 1,12 que ele vela sobre a palavra dele para cumprir, e o Senhor nos deu a graça de falarmos sobre a vida é feita de escolhas. Essa vida aqui, essa bios, sabemos que é 80, 90, 70, 30, não sabemos quantos anos nós temos. Mas essa vida, essa bios, ela é feita de escolhas. Ela é feita de escolhas. E quando nós escolhemos hoje à tarde ouvirmos a palavra do Senhor, foi uma escolha. Então nós decidimos ir numa comunidade, juntas ouvirmos da palavra. Então nós vamos lá para Deuteronômio. Já foi mencionado esse texto hoje. Mas agora nós vamos caminhar pela palavra do Senhor, ver o que a palavra do Senhor nos fala, o que ela requer de nós, para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor fala. Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, o verso 15, nós vamos... Verso 15... e o verso 19. As irmãs em casa, se tiverem interesse, procurem, veja tudo o que fala mas nós temos que remir o tempo, então nós vamos falar mais algumas coisas. O verso 15 diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. O verso 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha que eu te propus. Quando nós olhamos lá para Hebreus 11, Hebreus 3, Hebreus 4, ele fala muito. Hoje, se ouvirdes a tua voz, hoje, não endureçais os vossos corações. Não endureça. Nós temos a escolha de endurecer. Nós já nascemos com os corações endurecidos.
Mas também podemos endurecer e dizer não quero, são escolhas. Mas tudo aquilo que o Senhor pede de nós, quando Ele fala assim, escolha, Ele nos dá um conselho, escolhe pois a vida. Ele já nos deu a capacidade de escolhermos a vida. Por quê? Porque primeiro nós somos escolhidos nele, e nós vamos ler o texto depois. Tudo que o Senhor requer de nós, Ele já nos deu a capacidade vinda dEle para escolhermos. E Ele fala assim, escolhe pois a vida, a bênção, mas podemos não escolher. E Ele fala assim, amando o Senhor. Se você escolher a vida, ame ao Senhor. Dê ouvidos a Ele. Se apegue a Ele. Como que eu vou me apegar no Senhor? Na sua palavra. Porque disto depende a tua vida. A vida da eternidade. E Ele fala assim, depende a tua longevidade. Essa longevidade é eternidade. Não é só longevidade aqui na terra, não. Porque aqui nós sabemos que essa bio não demora muito. 80, 90, 100 máximo, né? Então, depende a tua longevidade, a tua eternidade. As escolhas feitas hoje dependem da nossa eternidade. O que nós vamos ter lá na frente? É hoje. Ah, mas eu sou tão jovem, nós temos tantas meninas, né? Tantas jovenzinhas. Depende hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. E tudo aquilo que o Senhor pede de nós, Ele já nos deu a capacidade para nós escolhermos. Nós temos a capacidade de perdoar, porque Ele nos perdoou primeiro. Nós temos a capacidade de escolhermos, porque Ele nos escolheu primeiro. Então, tudo que Ele requer, Ele já nos deu a capacidade, que é Ele mesmo, que é o próprio Cristo. Então, nós vamos olhar para a palavra e vamos ver, e que possamos fazer boas escolhas, ou a boa escolha, a perfeita escolha que é o Senhor. E isso também requer outras escolhas no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, mas a vida é Cristo. Jeremias 21, o verso 8. Depois nós vamos voltar por aqui, nós vamos caminhar pela palavra. Jeremias, quando o Senhor, desde o início, Ele nos dá a oportunidade de o escolhermos. Jeremias 21, o verso 8, diz assim, Jeremias 21, assim diz a palavra do Senhor, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Eu ponho diante de vocês, próprio Senhor, eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte. São escolhas. Para nós entendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor sobre essas escolhas, às vezes parece que nós temos uma terceira escolha. Não, nós não temos. Quando fala assim, escolhe pois a vida, ou escolhe pois a morte, parece que nós estamos no meio termo. Não tem esse meio termo na palavra do Senhor. Se nós escolhemos a vida, nós já estamos na vida, já estamos em Cristo. Se nós não o quisermos, nós já estamos na morte. Então não existe esse meio termo, ou é morte ou é vida. Por mais que esse mundo tenha as suas cores, os seus encantos, estamos mortos. A Bíblia diz assim que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Romanos 3, 23 diz assim, porque todos, vamos colocar hoje, né, todas pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, o caminho da morte já está no nosso coração. Por isso o Senhor nos deu Cristo, porque Ele é a verdade, primeiro Ele é o caminho, depois Ele é a verdade e Ele é a vida. Por isso que nós podemos o escolher, porque Ele já nos escolheu primeiro. Vamos para Gênesis, lá para o comecinho da palavra, para nós entendermos essas escolhas. Deus não nos faz robôs, Deus não quer que nós sejamos essas pessoas que não têm, Ele fez com sentimentos, com escolhas, com decisões, porque se Deus fosse criar um robô, Ele tinha criado diferente, mas Ele criou o homem
e a mulher com as suas vontades, com as suas personalidades, que sim vão ser trabalhadas pelo Senhor. Quando nós olhamos Gênesis 2, agora a gente vai começar a entender essas escolhas, tá? Gênesis 2, o verso 17. Nós vamos pulando algumas coisas, falando outras, para que a gente possa remir o nosso tempo, tá? Então as irmãs vão entendendo e com a ajuda do Espírito é Ele que vai nos convencer. Gênesis 2, 17, diz assim, o 16, o Senhor Deus lhe deu ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. De tudo que você está vendo aqui, tudo você pode comer livremente. Mas, existe uma condicional, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. É uma ordem, era uma ordem que Deus deu para o homem e a mulher. Tudo que você está vendo aqui no jardim, que era perfeito porque era antes do pecado, você pode comer livremente, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Há uma consequência. Se você comer, se dela comeres, certamente morrerás. Então, vamos ver o que aconteceu. O homem comeu, a mulher comeu, viu que não morreu, o marido comeu, e ali os olhos deles foram abertos. Deus tinha dado uma ordem, eles poderiam não ter comido. Escolhas, ali eles escolheram. A morte passou a todos os homens, por isso que a Bíblia fala que todos morreram e todos carecem da glória de Deus. E qual é essa glória? Cristo. Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden, tirou. Mas antes que isso acontecesse, Deus os vestiu. Quando Deus passa na viração do dia, será que o Senhor não sabia o que tinha acontecido com Adão e Eva? Sabia. Mas ele grita, Adão, onde estás? Adão fala, eu tive medo e me escondi. Primeiro sentimento do homem, medo, fuga, se esconde de Deus. E nós, as mesmas coisas, quando fizemos escolhas erradas, nos escondemos. O pecado causa isso e nós fugimos da presença de Deus, corremos, não queremos Deus, porque isso já está lá do começo, no jardim. Deus fala assim, eles estavam vestidos? Ah, tivemos vergonha, Senhor, nós estávamos nus. Não, eles já estavam vestidos com uma tanga de folhas. Deus, ali houve o primeiro sacrifício. Mata um animal e os veste. Ali já prefigurava aquilo que o Cordeiro de Deus iria fazer, que era Cristo. A vida nos escolheu. Foram expulsos do jardim. Mas antes que isso acontecesse, antes deles serem expulsos, o verso, se nós vamos, Gênesis 3, 23. Nós vamos dar uma continuidade, pular tudo. As irmãs que queiram saber, leiam. Vai lendo a sequência do Gênesis 2, 3, mas nós precisamos remir. Diz assim no Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden. Desobedeceram, mas ali eles já estavam vestidos com uma roupa de cordeiro, uma pele de cordeiro, a fim de lavrar a terra da forma que foi tomado. E expulsou o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugiar de uma espada que o envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. No meio do jardim havia uma árvore que se chamava Árvore da Vida. Quando Deus fala assim, hoje eu tomo por testemunho que eu te propus a vida. Aqui havia uma árvore da vida no jardim e o homem e a mulher não quiseram. Tudo que tiver aqui vocês podem comer, vocês comam, vocês escolham Cristo, estava uma árvore ali. O ser humano não quis. Não é diferente hoje. Nós fugimos, nós buscamos qualquer coisa, mas a árvore da vida. Hoje nós sabemos que essa árvore da vida é uma realidade que veio há 2000 anos atrás. É a vida que é Jesus Cristo. Eles poderiam, mas eles não quiseram. Eles não quiseram. Mas mesmo assim,
esse Deus não cansa de buscar o homem. Primeiro, antes de tirar do jardim, antes de expulsar, ele vestiu. Ele falou assim: eu vou enviar o meu filho para que eles possam escolher a vida, para que a raça humana possam ter a vida eterna. Foi tirado do jardim, foi trancado a árvore da vida para que Adão e Eva não comessem mais ali, porque se comessem seriam pecadores eternamente, mas o Senhor não quis. O Senhor já tinha matado um cordeiro prefigurando a vida do filho. Nosso Deus é um Deus de princípio. A história não muda, é do começo ao fim. O ser humano teve escolhas, hoje nós temos escolhas, temos oportunidade de ouvirmos a palavra e nós o rejeitamos. Adão e Eva rejeitaram o Senhor, rejeitaram uma ordem. Deus é Deus de princípios, Ele não muda, as histórias não mudam, é a mesma ontem, é a mesma hoje e ela será eternamente. O Senhor fala que a palavra do Senhor, ela permanece, pode passar e vai passar. Os céus vai, não sei como ou quando vai, a terra vai passar, vai, mas essa palavra ela não passa, ela dura eternamente. Então nosso Deus é um Deus de princípios, não muda. As escolhas estão dia a dia. E hoje nós estamos vivendo uma geração que eu falo que é muito mais escolhas, muito. Estamos vendo o pecado, não se tem mais caráter, não se tem mais temor de nada. Hoje um liberalismo total. Escolhas, então muitas coisas sendo incutidas a cada dia, mas nós precisamos escolher a vida. A vida, o que está incutido hoje até no nosso meio, às vezes no meio cristão, qualquer coisa, não é a vida. A vida é uma pessoa, é Cristo. Cantamos hoje o Cordeiro, cantamos o amor do Senhor. Que amor é esse? Que foi uma morte de cruz, para que eu e você pudéssemos hoje ter a escolha, e nós o rejeitamos, né? Quantas foram convidadas, mas tiveram as escolhas? Quantos ouvem a palavra, mas não querem? Escolhas. Nós nascemos nos delitos e pecados. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Salmo 51. Iniquidade fui formado, mas a vida já tinha nos escolhido. Queremos ou não? Efésios 1. Então deu para entender que lá no início as escolhas foram feitas. E daí nós vamos para Deuteronômio, sabemos que Deus nos propõe vida e morte, bênção ou maldição. A palavra do Senhor nunca tem um meio termo, ela é sim e não, ela é sim, sim, não, não. Ela não existe meio termo. Então nós ou já estamos na vida, ou estamos na morte. Ou estamos na bênção, nós somos abençoados em Cristo, ou estamos fora da bênção. Não existe meio termo. Então Efésios, lembra que eu falei para as irmãs que tudo aquilo que Deus pede de nós, que Ele requer de nós, Ele já nos capacitou. Quando Adão e Eva saíram do paraíso, Deus já tinha dado o cordeiro, já tinha vestido eles. Então tudo que Deus requer de nós, primeiro Ele nos capacitou. Ah, mas eu não posso aceitar, não posso escolher, não posso. Não, o Senhor já nos capacitou. Efésios, e nós vamos ver na palavra. Compromisso é sempre com a palavra, né? Efésios 1:4 diz assim, Efésios 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele. Quem é esse nele? Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, para nós o aceitarmos, para nós o escolhermos, primeiro, Ele já nos escolheu. Ele já nos deu toda a capacidade para sermos filhos amados. Mas podemos recusar esse doce convite. Quando o Senhor fala assim, vinde a mim todas, né? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor sempre é um Deus cavalheiro, Ele não arromba coração.
Nosso Pai, Ele não cansa de buscar o homem, de buscar a mulher. Ele vem e bate na porta. Nosso Senhor é um Deus cavalheiro, Ele não arromba, Ele não chega de pé na porta. Não, Ele nos dá essa escolha. Ele nos dá, porque Ele já nos escolheu, mas as condições, né? Ele já sabe quem serão seus filhos, sabe, porque o Senhor conhece, é onisciente, é onipresente, Ele conhece todas as coisas, e nós temos estudado há alguns dias que Deus começa a obra no final, porque Ele já sabe o que vai acontecer lá. Então sabe quem Ele escolheria? Sabe, mas e nós? Escolhemos? Escolhemos? Vamos caminhar mais um pouquinho. Isaías 57, nós vamos ver sobre as escolhas, que isso fique bem no nosso coração. Isaías 57, sabemos que o livro de Isaías foi escrito por volta de 700 anos antes da vinda do Senhor. E aqui, 57, Isaías 57, verso 17. Mas, por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignarei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. O rebelde, ele escolhe o seu caminho. O rebelde escolhe o seu caminho. E tem uma versão, a NVT, que diz assim: por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu coração obstinado. São escolhas. Nosso coração, principalmente jovenzinhos aqui, o mundo diz assim: segue o teu coração. Não segue, não. O coração, ele é mais enganoso do que todas as coisas, extremamente perverso e corrupto. Então não segue coração. Essas pessoas escolheram seguir o seu coração obstinado. E aqui ele fala assim: mas o rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Quer se rebelar? Claro que vai escolher. Talvez hoje seja entre aspas, um caminho bom. Eu quero curtir o mundão, eu quero curtir as luzes, qualquer coisa, os gostos. Parece um caminho bom. E lá na frente, qual será a escolha que ele fez? A palavra do Senhor fala: tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Isso também fisicamente. Se nós não bebermos água, como nós falamos, nossos rins vão ter problemas. Então são escolhas. Se eu como alguma coisa, vai fazer mal. Escolhas. Se eu faço tal coisa, escolhas. Agora, se você quer seguir o coração obstinado, você pode seguir. Mas lá na frente, a colheita, qual será? Vida eterna, bênção eterna ou maldição eterna? Escolhe, pois. O Senhor, Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele fala: escolhe, pois, a vida. Escolhe, mas são escolhas. Provérbios 11, 19. Então, esse coração obstinado do ser humano, ele é obstinado por tantas coisas, menos pelo Senhor. Por isso que nós o rejeitamos, mas Ele não cansa de buscar. Por isso que Ele já nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como isso? Deus sabia que o homem ia pecar, que a mulher ia pecar? Sabia, né? Por isso que já enviou Jesus Cristo. Provérbios 11, 19. Então, para você ver que nós temos as escolhas em toda a palavra do Senhor. Olhamos em Gênesis, olhamos em Deuteronômio, olhamos em Isaías, escolhas tem por toda a Bíblia. Provérbios 11, 19, diz assim: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. A nossa justiça é Cristo.
Então, tão certo como a justiça conduz para a vida, Cristo, assim o que segue o mal para a morte o faz. Depois, não tem, isso é individual, eu não posso fazer a escolha de ninguém, eu não posso fazer a escolha dos meus filhos, eu não posso, as escolhas são individuais. João 5:24, tudo nós escolhemos o que nós queremos comer, escolhemos as roupas que queremos vestir, escolhas, mas nessa tarde, que convite que o Senhor fala, venham a mim, venham a mim. João 5, verso 24. Em verdade, presta atenção no que eu vou dizer. Diz assim a palavra, quando fala assim, verdade, fiquem atentos, prestem atenção. Quem ouve a minha palavra e crê, a palavra crer significa estar unido a. Quando eu ouço, lembra que nós falamos no início? Se vocês derem ouvido à minha palavra, me apegando-te a mim, lembram? Que nós lemos em Deuteronômio? Diz assim, agora nós estamos no Novo Testamento, nós estávamos no Antigo, agora voltamos, viemos para o Novo. E a palavra não muda, Deus é o Deus de princípio, hoje e sempre. A palavra do Senhor não muda. E ele fala, eu vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra o juízo, mas passou da morte para a vida. Estávamos mortos, separados, alheios, mas naquele que crê, naquele que me enviou, não passa por essa morte, tem a vida eterna. A palavra do Senhor fala em João 13:16, talvez o texto mais lido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê em Jesus Cristo e na sua obra na cruz, não terá a morte eterna. Vai passar por essa sim, mas não terá condenação eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo não passará pela morte eterna, escolheu a vida. E como que nós vamos escolher Jesus Cristo? Deus, nós cantamos aqui, lemos aqui, João 12:32. E eu, Jesus falando, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. E isto ele dizia de que morte ele estava para morrer, que era uma morte de cruz. Todo aquele que nele crê em Jesus Cristo e a obra que ele fez na cruz, não entra em condenação eterna. Escolheu a vida, escolheu a vida. Então nós vamos, escolhas. Algumas mulheres na palavra do Senhor fizeram escolhas. Raabe, nós estudamos há algum tempo, ela escolheu esconder 12 espias. Raabe, uma prostituta, e ela foi contada como heróis da fé. Foi contada, era uma mulher prostituta, que ela escolheu a palavra do Senhor, ela escondeu os 2 espias e depois ela foi junto no povo de Israel. Foi contada junto com o povo de Israel. Ela escolheu, não se preocupou com o que ia acontecer. Poderia ser morta, qualquer coisa. Não, ela escolheu. Algumas mulheres hoje do nosso tempo, daqui uns dias, algumas meninas estarão colocando na página A Suficiência de Cristo. Sigam, né, no Instagram, A Suficiência de Cristo. Vão contar histórias de algumas mulheres, não tão do passado, mais recente, que escolheram o Senhor, que escolheram servir ao Senhor, que escolheram ser filhas e testemunho do Senhor. E nós vamos ver uma mulher agora, como é mais tarde de mulheres, nós vamos ver uma mulher que escolheu. E hoje ela vai julgar também a rainha de Sabá. Nós vamos lá para entender um pouquinho da rainha de Sabá. Ela escolheu, ela fez uma escolha. 1 Reis 10. Nós vamos lá para 1 Reis. E nós vamos, claro, também pulando alguns, pegando mais alguns pontos mais importantes. 10:1. 1 Reis 10:1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão,
Com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo o que trazia na sua mente. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas. Nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, os serviços dos seus criados, os seus trajes, os seus copeiros, os seus holocaustos que oferecias na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: em verdade, a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi, com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria, prosperidade, fama que ouvi. A rainha de Sabá, o nome dela ela não é rainha de Sabá, Sabá é uma região. Hoje, se nós olharmos, é bem de Jerusalém, na região do Iêmen, na África do Sul, bem embaixo, dá uns 2.200 quilômetros de Jerusalém. Essa mulher era uma rainha, ela saiu dos confins da terra, a palavra fala que é confins da terra, há quantos mil anos atrás? Camelos, deserto, uma rainha. Ela escolheu ouvir da sabedoria. E nós sabemos que hoje a sabedoria também é uma pessoa, é Cristo. Ela escolheu sair dos confins da terra. Ela levou ouro, ela levou especiarias. Era uma rainha. Então ela levou uma equipe, ela tinha, alguns estudiosos falam em 2.000 homens junto com ela. Mas era um exército. Ela teve que se organizar, deixar a casa, o reino dela organizado. Ela teve que levar dinheiro, ela levou tanta coisa porque ela quis conhecer esse homem a qual falava. Ela queria conhecer Salomão. Aquilo despertou nela um interesse. Ela escolheu sair dali, andar 2.200 quilômetros de camelo a pé, alguns iam a pé, alguns de camelo. Ela está levando muita coisa, a Bíblia diz assim que ela estava com muito ouro, ela tinha pedras preciosas, ela tinha alimento para esse povo que estava com ela. Ela decidiu ir conhecer a sabedoria. E hoje nós temos esse anseio de conhecer Cristo. Aquela mulher marcou aquela época e marcou e está até hoje, né? Quando o Senhor fala assim, nós estamos tão perto, às vezes metros, não queremos conhecer a palavra, endurecemos os nossos corações, endurecemos a nossa cerviz. O Senhor fala assim, hoje eu tomo, é hoje, amanhã continuará sendo hoje, hoje eu tomo por testemunho que eu te proponho a vida. Escolha, escolha. A rainha escolheu, ela decidiu sair do conforto do reino dela, e eu vou procurar a sabedoria. Será que nós temos esse interesse de procurar aquilo que tem nos dado a vida, que é Cristo? Ele já nos deu, Ele nos deu toda a capacidade, porque nós lemos em Efésios 1:4, Ele já nos elegeu nele, Ele já nos predestinou nele, nós somos abençoados nele. Há 2.000 anos atrás, quando o nosso Senhor foi crucificado, que morte é essa? O injusto contado, o justo contado com os injustos, por amor a você e a mim. Aquele Senhor que não abriu a boca, de Isaías 53, não abriu a boca, como aquele cordeiro mudo, não abriu a boca por amor a eu e você, para que nós possamos fazer uma escolha hoje. Aquele Senhor, lá do jardim do Éden, que foi matado um animal e vestido, Adão e Eva, já estava prefigurando Cristo. Quando nós vemos no Antigo Testamento, tudo que era feito era um sacrifício, sangue derramado. João Batista, 2.000 anos, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou num só dia, Ele tirou. Nascemos em pecado e iniquidade, para que hoje nós tenhamos vida, mas escolhe, pois, a vida. Será que nós não somos constrangidas por esse amor, para que possamos
escolher, tomar decisões na nossa vida? Não, nós o rejeitamos. O Senhor fala, eu tomo por testemunha, eu tomo o que eu propus para vocês. A vida estava lá no Jardim do Éden, depois foi trancada aquela árvore, o homem podia comer. Ele rejeita, o ser humano rejeita Cristo. E será que nós não somos compungidas a isso? O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, se um morreu por todos, logo todos morreram. Segundo aos Coríntios 5,14. Ele morreu por todos, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Aquele que nele crê não passará por essa morte. Morte física sim, mas a morte eterna não. Isso depende da longevidade que nós lemos lá em Deuteronômio. Se deres ouvido, se prestar atenção, vai depender a tua longevidade, a tua eternidade. Não é longevidade aqui, porque a Bíblia fala que depois que nós passamos dos 70, 80 é enfado e canseira. E antes? 70, 80, o que é isso? A nossa vida é assim, ó. Quando nós fazemos aquele vaporzinho num vidro, é a nossa vida. Hoje nós estamos, amanhã nós não sabemos o que nós temos escolhido, feito a boa escolha. Aquele Senhor que não abriu a boca, foi o justo, contado com injustos, morto numa cruz com 2 ladrões. Ele sim reconhecia, um deles falou, eu reconheço porque eu estou aqui, mas e este? O que ele fez? Ele não abriu a boca. Ali ele foi transpassado, foi moído. Ele pisou aquele lagar sozinho. Ali ele bebeu a ira do Pai por amor a eu e você. E nós o rejeitamos. Nós não o escolhemos. Como nós somos terríveis a rejeitar esse amor. Ele nos amou com um grande amor. Que grande amor é esse? A morte dele. E ele fala que ele nos ressuscitou com ele, mas nós vamos ler daqui um pouquinho. Rainha de Sabá, ela quis ouvir e ver pessoalmente o que tinha acontecido. Largou tudo, arrumou as coisas. Quanto tempo? Alguns falam em 6 meses, 8 meses de percurso, né, de Sabá até Jerusalém. Quando ela começou a ver aquilo, ela ficou encantada. Ela diz assim, é muito mais do que eu posso imaginar. Que isso desperte os nossos corações, esse encantamento dessa rainha de Sabá. A sabedoria, ela queria conhecer nós quando escolhemos a vida se revela para nós. A vida é Jesus Cristo, Ele se revela para nós. Ele abre as suas escrituras para nós. O pão vivo que desceu do céu, a água viva, tem fome, pega na palavra, tem sede na palavra, tem dúvida, palavra. Mas nós o rejeitamos, nós não o escolhemos. E às vezes até é muito fácil, você até recebe de boca, aceita de boca, mas a realidade não muda, porque a vida não está em nós. Isso é para vergonha nossa. Nós precisamos buscar diante do Senhor. Pai, eu não consigo crer, mas faça isso no meu coração. Ore, não saia diante da presença do Senhor até que isso seja realidade no teu coração. Pai, eu não consigo escolher a vida, mas eu quero. A rainha de Sabá fala assim, o verso 10:7. Contudo, eu não cria, porque ela tinha ouvido falar. Então ela sabia, o que ela tinha ouvido falar era da fama de Salomão. Principalmente da sabedoria que ele tinha em conduzir o povo de Israel. Mas 2.200 quilômetros de distância. Então, as conversas não é como hoje, no meio que temos tudo tão rápido, né? Mas ela sabia. Como Raabe, aquela prostituta, ela tinha ouvido falar do que Deus estava fazendo, que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, que o povo de Israel, ela tinha ouvido falar, e nós estamos ouvindo falar. E a rainha de Sabá, ela tinha ouvido falar, e isso compungiu o seu coração. Eu preciso descobrir.
Eu preciso saber o que é essa sabedoria. E quando ela chegou, ela ficou encantada com as roupas dos copeiros, com a comida que os copeiros serviam, com o sacrifício feito. Imagina essa mulher vendo tudo aquilo, mas ela fez uma escolha lá atrás. Saiu da sua terra, eu vou procurar, eu vou ver. E ela viu e ela ficou encantada. As histórias não mudam, os princípios são os mesmos. Será que nós temos procurado essa sabedoria? Temos escolhido a vida? Temos procurado Cristo para ser realidade no nosso coração? Porque quando Ele faz essa morada, Ele está ali, Ele já nos escolheu, Ele já nos aceitou. Nós é que o recusamos. Em Apocalipse fala que Ele está à porta. Imagina o nosso Senhor lá fora, batendo. Um cavalheiro. Alguns dizem que o Senhor grita lá fora: abram, abram. Mas Ele não arromba. Poderia? Tem poder? Tem. Tem poder para conduzir? Tem. E se Ele quisesse, por mais que a gente ache tão chocante isso, Ele poderia nos mandar todo mundo perecer eternamente. Poderia, mas Ele é um Deus que ama. Um Deus que amou, que veio nos buscar, nós que estávamos perdidas, alheias. A Bíblia fala que nós estávamos num tremedal de lama, nós estávamos num poço de perdição, nós estávamos num reino de trevas. Olha onde que nós nascemos, num reino de trevas. Esse reino aqui, esse mundo que nós vemos, a palavra do Senhor fala que jaz no maligno, já está morto no maligno. Já está, esse reino está morto. Mas eu proponho para vocês a vida. Eu proponho. E hoje o Senhor propõe para nós. Prestem atenção. Escolham a vida. A rainha de Sabá saiu dos confins. E ela vai, em Apocalipse, em alguns textos, procura para mim, Vilma, o texto que fala, que eu anotei e não lembro se eu anotei. Que fala que ela vai julgar porque ela decidiu. Ela escolheu sair dos confins da terra para ir conhecer a sabedoria. Nós, mulheres, temos tudo para conhecer o Senhor, para buscarmos e não rejeitarmos. Colossenses 1:3, até que a irmã Vilma acha o texto para mim. Colossenses 3. Aqui é o imperativo quando começa Colossenses 3. Portanto, aqui se nós cremos, portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscai, escolham, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra. Escolha. Pensa naquela coisa do alto. Faça essa escolha. Eu não quero pensar nas coisas que são aqui dessa terra. Por mais que nós estamos aqui, temos que trabalhar, lutar, fazer faculdade, não interessa, mas não põe os seus pés aqui. Escolham as coisas do alto, aonde a Bíblia diz que não há mudança, não há sombra nenhuma de variação. Escolha as coisas do alto, pensai nas coisas de cima. Pensem nas coisas que são do alto, do reino. É diferente. Lucas 9:23. Estamos quase encerrando. Lucas 9. Lucas 9. 23. Aqui também, quando Jesus falava, ele dizia a todos: se alguém quiser, se alguém quer, se alguém quiser. Ele não está dando uma escolha para vocês, uma escolha para mim. Se alguém vir após mim, primeiro tem uma condicional: se. Você não vai ser forçado a vir, mas se você quiser fazer essa escolha, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Quer?
tome a sua cruz e me siga. As condicionais são do Senhor. Se alguém, Deus está falando aqui, o Senhor Jesus, Ele está pegando alguém à força? Não. Se você quiser me seguir, pegue a sua cruz. Vamos embora, vamos comigo. Escolhas, né? Tome a sua cruz e siga-me. Escolhas. Efésios 2:1. O Senhor nos propõe a vida e a morte, bênção e maldição, do começo ao fim, que nós lemos. Agora Ele fala assim: Ele vos deu vida. Escolhe, pois, a vida. Ele já nos deu. Ele nos deu a vida, nos deu vida, estando nós mortas em delitos e pecados, nos quais nós andávamos, ou andastes, passado, ficou lá para trás, nós andávamos daquele jeito, né? Segundo o curso desse mundo, e esse mundo jaz no maligno, ele está condenado. Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se ouvirdes, você vai obedecer. Se não ouvir, desobedece. Então, para quem não quer escolher a vida, é um desobediente. Teve a escolha até de desobedecer, né? Nos quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos, passado, por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, outra condicional, mas Deus, sendo rico ou riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos os nossos delitos, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E agora, se Ele já nos deu, pegue, abra o coração. Pai, eu não consigo crer na Tua palavra, mas por misericórdia. Você acha que Deus rejeita um coração compungido, um coração contrito? Nunca. O Senhor não rejeita a oração do quebrantado. Se você não tem uma experiência real com o Senhor, que você não consegue crer nessa obra perfeita, qual Ele nos amou, nos atraindo na cruz, desfazendo esse corpo do pecado, Ele nos deu vida, Ele vos deu, graça é dando, é graça, é Deus fazendo a quem nada merece. Se nós conseguíssemos resumir a graça, né? Nós merecíamos o inferno, porque eles não escolheram, Adão e Eva não escolheram a vida lá no caminho, lá no começo, escolheram, e isso passou a todo ser humano, mas nós temos a oportunidade de escolhermos a vida, porque Ele já nos deu. Qual que é o texto, Vilma? Ele vai lá em Mateus, em duas referências. Mateus é 12:42 e Lucas. Mateus 12:42. Depois Lucas 11:31. Mateus 12:42. É esse texto mesmo. Ó, a rainha do sul é a rainha de Sabá. Então nós vemos que ela fez a escolha, ela está aqui no Novo Testamento. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e as condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão, Cristo. Ela decidiu, ela foi fazer uma escolha. E nós? O que? Não, só esse, tá bom, né? Ela decidiu, ela fez a escolha. Que nós possamos, mulheres, fazer escolha, impactar uma geração tão terrível. Estamos vivendo dias difíceis. Não pensem que pode entrar um governador, outro governante, não interessa. Os dias são maus, o tempo se abrevia, estamos caminhando para o fim. O Senhor Jesus está nas portas. Escolham a vida, para que lá na frente não seja tarde demais, para que lá na frente as portas não estejam fechadas. Isso é para causar medo? Não. Como aquele convite que o Senhor nos faz: venham a mim,
vinde a mim. E esse convite continua sendo feito. Venham, venham, escolham, escolham a vida. Que vocês, mulheres, possam fazer a boa escolha. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, escolham Jesus. A boa escolha. Vamos nos colocar de pé, as que puderem. Se aquilo que eu não consegui passar para as meninas, para as mulheres, vão diante do Senhor, orem. Se tem dúvida da certeza da sua salvação, quando nós escolhemos a vida, isso constitui a longevidade dos nossos dias, que é questão de eternidade. Então pense, onde iremos passar a eternidade? Hebreus 4, hoje se ouvirdes a voz, hoje não endureçam o coração. Então vamos orar por cada uma de vocês, para que possamos a cada dia fazer essa escolha. Pai querido, louvamos por Tua graça, por Tua misericórdia, por cada irmã que está aqui nessa tarde, fala no coração de cada uma. Clamamos a Ti, Pai, para que o caráter do Teu Filho seja formado nas nossas vidas e como carecemos a cada dia ouvir a Tua voz. Que possamos fazer a escolha, que é Cristo, e esse vivendo em nós. Oh Pai, muito obrigada. Fala com o Teu povo, louvamos ao Senhor por esse momento. Louvado seja o Teu nome, Pai, por cada irmã. Continue se revelando. E colocamos os corações de cada uma, as suas famílias, seus filhos, seus esposos, as angústias dos seus corações diante do trono da Tua graça, porque sabemos e cremos que agindo o Senhor, nada impedirá. Obrigado por tudo, Pai, no nome precioso, que é o nome de Cristo, em nome de Jesus. Amém.